Olá, meu amigo, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Queria trazer uma palavra para você, até mesmo um conselho, e não um conselho de quem observa as coisas e observa de fora, não, um conselho de quem realmente está dentro da situação e vive também o que você provavelmente esteja vivendo. Hoje de manhã, a pastora da nossa igreja me mandou um texto e eu refleti nesse texto e senti um enorme desejo de compartilhar com vocês. E esse texto reflete muito das coisas que nós vivemos, muito das coisas que nós sentimos, e muitas vezes essas coisas nos desencorajam por coisas que vemos e parece que está completamente fora do nosso agir, de decisões e de coisas assim. Mas nós vamos ver que, na verdade, se nós nos colocarmos diante de Deus, nós não vamos conseguir ter uma ação em decisão de muitas coisas, mas nós podemos orar e o melhor de tudo, nós podemos mudar a forma como a gente se sente. Né? Aquela forma de sentir-se cansado referente a algumas coisas, e sentir que nada daquilo que nós estamos fazendo no quesito às coisas da humanidade, ou quer seja do país ou da nossa cidade, tem efeito nenhum. Queria ler esse texto junto com você e depois fazer uma oração. Diz assim, no livro de Isaías, está dizendo assim: Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o Senhor não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que não tem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Veja bem, na primeira parte aqui que nós lemos, a gente vê Jacó como se ele estivesse reclamando e dizendo: não é possível, eu estou passando coisas que o Senhor não está vendo. Eu estou vivendo situações em que parece que Deus ele está só observando de longe. E Deus aqui está respondendo. Você não sabe, você nunca ouviu falar que o Senhor ele nunca se cansa e a sabedoria de Deus é insondável. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós professamos o louvor, é o Deus que nós adoramos. E provavelmente alguém de vocês, assim como eu em muitas situações, podemos nos sentir assim cansado, como se tudo aquilo que nós fazemos aparentemente não tivesse efeito nenhum, não tivesse nenhum fundamento. Mas eu quero te dizer aqui hoje duas coisas. Primeiro, o Senhor, ele nunca se cansa, foi ele quem fez todas as coisas. Tudo aquilo que nós observamos, todas as belezas que os nossos olhos podem ver desse mundo, que eu falo beleza. Quando nós vamos à praia e vemos aquele mar lindo, quando nós olhamos para o céu e vemos aquelas estrelas lindas, tremendas, o Deus que a gente serve, foi ele quem fez todas as coisas. E quando nós olhamos tudo isso, nós realmente podemos focar a nossa fé em que o nosso Deus, ele criou todas as coisas. E além disso, ele não está dizendo simplesmente que ele criou todas as coisas e que nós simplesmente vamos olhar tudo isso e vamos continuar vivendo essa situação de cansaço, muitas vezes desânimo. Não. Ele está dizendo mais ainda. Ele fortalece o cansado e dá vigor àquele que não tem forças. E os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Agora, o que é necessário para que nós venhamos encontrar essa força, e não a nossa força, e nem aquela força que Davi diz no Salmo, que ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Cavalo representando a força do cavalo, carro representando no poderio militar ou o poderio ofensivo, não. A confiança que está sendo dita aqui, mas os que confiam no Senhor, ou seja, versículo 31, mas os que esperam ou confiam no Senhor renovarão as suas forças. Nós precisamos disso. Quando olhamos para a situação, Salmo 21, 121 diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Davi, quando escreve
esse salmo tão poderoso ali da morte do profeta que jogou óleo na sua cabeça, da morte do homem que ele depois viu como amigo. Ele está ali num tom triste, num tom olhando para a tristeza do seu coração, porque ele perdeu um amigo. E aí, quando a gente perde alguém que a gente ama, um amigo ou um ente querido, a gente se sente desse jeito. Davi olha, para onde eu posso olhar? Eu olho, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí, logo na sequência, ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós somos socorridos por Ele, e não só socorridos. Aqui no livro de Isaías ele está dizendo assim, mas aqueles que esperam no Senhor, ou seja, mesmo cansado, mesmo se sentindo abatido, quando nós olhamos para Deus e esperamos e confiamos em Deus, Ele é quem renova as nossas forças. Ele é quem nos pega no colo, Ele nos esforça, como ele disse lá, né, quando Moisés é morto, então Josué, da mesma forma, encontra-se triste, abatido. Então ele olha ali sentado, ouve a voz do Senhor que o fala para ficar de pé. Então o Senhor, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, ele diz, eu te esforço. O Senhor, ele está nos esforçando. Tem essa palavra hoje no teu coração. Mas os que esperam, mas os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão alto como as águias. Isso é tremendo. Eu quero que você sinta essa palavra hoje na sua vida. Não sei o motivo pelo qual você está passando e pode ser vários motivos, na verdade, né? Nós temos vivido um momento de caos na humanidade, na sociedade, mas existe algo muito mais forte para nós. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que Deus possa te abençoar. Eu não poderia deixar de compartilhar isso com você. Amém? Que Deus possa te abençoar, Pai querido. Eu quero que o Senhor toque no coração dessa pessoa que nos escuta, faça a confiança que ele tem ou outrora teve em ti seja fortalecida, que renasça de uma maneira extraordinária. É o que eu te peço no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Fiquem com Deus e Deus abençoe.